A gente já chega nesse dia triste para o esporte mundial. O adeus a um cara formidável, que ganhou anéis da maior liga de basquete, que ganhou Olimpíadas, que ganhou um Oscar e que começou a jogar inspirado num brasileiro. A gente fala do adeus a Kobe Bryant, que morreu ontem num acidente de helicóptero ao lado da filha. Outra promessa do esporte e mais 7 pessoas lá na Califórnia. E tem os gols do fim de semana também pelos campeonatos estaduais. Eu te espero já. Morre o ciclista atropelado por motorista embriagada e sem carteira. O governo decreta estado de emergência na saúde por causa do risco de uma nova epidemia de dengue. Bandidos de moto assaltam adolescentes em Taguatinga. E a polícia militar prende 3 suspeitos de tráfico depois de uma perseguição no Riacho Fundo 2. Onda de violência faz motoristas de aplicativo mudarem a rotina de trabalho. E uma família acusa o Hospital de Santa Maria de erro médico durante um parto. No DF1 você também vai ver os transtornos causados pela chuva do fim de semana em várias regiões aqui do DF. E o sufoco de uma motorista depois que uma árvore caiu em cima do carro dela e ela estava dentro do carro. E um mistério no Sudoeste. Quem é que autorizou a instalação de câmeras de segurança e vigilância nesta área pública? Você pode participar do DF1 comentando nas nossas redes sociais com a hashtag DF1 ou pelo WhatsApp 999221010. Hoje é segunda, 27 de janeiro. Vem com a gente que o DF1 está só começando. Uma boa tarde para você e a gente já começa o DF1 de hoje falando dessa chuva que caiu aí no fim de semana todo, no DF inteiro, e o resultado a gente já conhece, né? Muitos estragos no DF inteiro e o Fabiano, inclusive, foi em alguns lugares desses aí ontem, né? E agora tá lá de cima e vai conversar com a gente. Fabiano Andrade, boa tarde para você. Boa tarde para você também, Mafê. Boa tarde para todo mundo ligado aqui no DF. Um fim de semana esquisito, né? Não parou de chover um minuto sequer aqui em Brasília. A nossa equipe ontem estava de plantão. Nós percorremos exatamente 200 quilômetros aqui só dentro do Distrito Federal. Dava para ter ido até Goiânia e voltado, mas a gente percorreu isso só aqui dentro do Distrito Federal, mostrando os estragos causados pela chuva. Chuva constante, né? Parece que começou a chover na sexta-feira, no domingo não parou também. Agora, aqui em Brasília, a gente está sobrevoando aqui a região da Asa Sul. Está fazendo um solzinho nesse momento, um alívio, né? Depois de tantos dias de chuva, mas os brasilienses tiveram, sim, muitos estragos causados pela chuva. Inclusive, ontem, na Avenida do Sol, choveu bastante na região do Jardim Botânico e a gente vai mostrar aí alguns desses estragos na reportagem. Confira só. A Laírce estava indo para a igreja no domingo cedo. Quando passou pela 314 Norte, levou um susto. Uma árvore caiu em cima do carro dela. Só quando eu saí do carro pela outra porta é que eu percebi que tinha sido a árvore inteira que tinha caído. Eu estou muito agradecida a Deus porque me livrou. Os bombeiros tiveram bastante trabalho para retirar a árvore que caiu inteira. A raiz ficou exposta. Para se ter uma ideia do peso da árvore, 4 bombeiros fizeram força para arrastar apenas um dos galhos. Na 304 Sul, galhos desta outra árvore caíram sobre a calçada. Este morador diz que estaciona longe do bloco, com medo. 3 vezes já caiu em cima do meu carro. Eu tive um prejuízo de R$4.000 para consertar meu carro. Então, quando eu venho estacionar, eu estaciono bem longe dessa árvore aqui, ó. O fim de semana chuvoso deixou a Rua 7 de Vicente Pires praticamente intransitável. Moradores registraram a dificuldade dos motoristas. Rua 7, estado de calamidade pública. Até o bombeiro, ó, estão vindo aqui para ver o que faz com a rua. Buraco já abrindo aqui já, os carros dificuldade, tudo ali arrebentado. Ontem, com a chuva caindo sem parar, os problemas continuavam e as reclamações também. Acaba com os pneus, roda, então assim, tá horrível mesmo. Dirigir de trator, de carro não. A chuva forte derrubou o muro já improvisado na chácara da Dona Maria. Improvisado porque o original foi destruído também pela chuva há alguns meses. Agora, a enxurrada está causando uma enorme erosão no quintal. A gente está aqui nessa situação, está muito difícil, está muito difícil.
Deram alguma previsão de consertar, arrumar alguma coisa aqui para a senhora? Vem alguém falar com a senhora? Não. A chuva também causou estragos aqui na DF-170, uma pista perto do Lago Oeste e do Parque Nacional de Brasília. Mas o problema aqui não foi a buraqueira, é que choveu tanto nessa região, que tem muitos morros, que olha só o que aconteceu. Um deslizamento de terra, coisa incomum de se ver aqui no DF. E a gente segue com os nossos repórteres falando sobre essa chuva do fim de semana. Inclusive, a redação móvel está lá em Vicente Pires. Camila, depois de toda essa chuva aí do fim de semana, a novela daí também continua? Porque é sempre assim, né? Chove, Vicente Pires é notícia, né? Boa tarde. Boa tarde, Maria Fernanda. Boa tarde a todos. Muitos moradores já sabem, eles ligam, me mandam um WhatsApp dizendo: sei que a redação móvel vai estar aí porque choveu bastante. Teve problema na Rua 7, como vocês viram na reportagem. Eu voltei lá hoje de manhã. O trânsito ainda está bem difícil, mas não tem água empoçada. O problema lá na Rua 7 é que abriram erosões na lateral da pista. Neste momento eu estou na Rua 8. Olha como é que é a imagem. Quem mora aqui em Vicente Pires sabe. Metade da rua ela foi recortada porque aqui embaixo, onde tem essas pedras e essa terra, passam as manilhas, que já foram instaladas, 100% do serviço concluído. A pavimentação do outro lado foi mantida, mas esta pavimentação aqui ainda não foi refeita. E aí o que acontece? A Rua 8 ela é íngreme, então toda a chuva que vem lá de cima, até de Taguatinga, vem descendo por aqui, principalmente nessa lateral, e arranca muito dessas pedras e da terra e leva tudo lá para baixo, para a Rua 3, que fica intransitável. Tem obra lá na Rua 3 e aqui na Rua 8 nenhuma máquina, nem lá em cima, nem aqui embaixo. O serviço da instalação das manilhas foi concluído, mas a pavimentação só vem depois. Quando? Isso que a gente vai mostrar na redação móvel. Eu continuo por aqui, já no DF1 eu vou mostrar a reportagem completa, porque nós passamos amanhã aqui em Vicente Pires. Não caiu nenhuma gota de chuva nessa manhã, mas pode ser que hoje à tarde chova, então os problemas vão continuar. Eu volto com você, Maria Fernanda, mas você pode me chamar a qualquer momento. Isso aí, a gente viu, né, aí, ó, o céu tá assim, né? A gente quer saber como é que tá o tempo, Camila. Vamos saber isso agora, porque é o seguinte, eu cheguei aqui mais cedo, o tempo estava todo fechado. Saí um pouquinho agora, a gente viu o céu aberto. E aí, Fabiana, a gente quer saber, agora a gente já está vendo muita nuvem por aí, né? Qual a previsão para hoje? Chuva? Pois é, a Camila falou que pode chover. Na verdade, na previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, tem chuva hoje sim. Nesse momento, como eu disse, a gente está sobrevoando aqui o centro do plano piloto, está fazendo sol, mas um sol entre nuvens, nuvens muito carregadas, e tem chuva forte no horizonte. Essa chuva que você está vendo aí está concentrada nesse momento na região do setor de mansões do Lago Norte. A chuva já passou varrendo ali a região do Taquari, dos condomínios do Lago Norte também, principalmente nas quadras ímpares da Península Norte, chovendo forte nesse momento. E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão para hoje é a seguinte: mínima de 18 graus, máxima de 24, com a umidade variando entre 70% e 95%. A previsão agora à tarde é de tempo nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Isso quer dizer exatamente essa cena que a gente está vendo, chuvas em áreas isoladas. Não deve se repetir, pelo menos hoje, a situação que a gente teve no fim de semana, que foi de tempo fechado e chuva uniforme, chuva distribuída em todo o Distrito Federal. A máxima em 24, como eu falei, também não é tão alta assim, sinal de que há muitas nuvens aqui para amenizar um pouco o calor, mas no centro de Brasília a sensação que a gente tem aqui é de tempo quente, muito sol até o momento, mas vem chuva e chuva forte por aí, Mafê. Obrigada, Fabiana. É a cara do nosso verão, né? Chuva e sol. No fim de semana, 3 pessoas morreram nas rodovias que cortam aqui o Distrito Federal. Ontem, no fim da tarde, esta caminhonete capotou na BR-020 sentido Formosa. O acidente foi 15 quilômetros depois de Planaltina. Segundo os bombeiros, Flávio Lacerda da Silva, de 47 anos, perdeu o controle da direção. O motorista morreu no local. Nesse domingo também teve um grave acidente em Lusiânia. Esta caminhonete bateu de frente com uma carreta. Um homem e uma mulher que estavam na caminhonete morreram na hora. O motorista da carreta teve ferimentos leves. Ele disse aos policiais que o outro carro invadiu a pista contrária.
E outro acidente grave, desta vez na subida do Colorado, deixou um jovem de 18 anos morto no fim de semana. Ele foi atropelado por uma caminhonete enquanto trocava o pneu. O acidente foi na noite de sábado e formou um longo congestionamento na subida do Colorado. No local do atropelamento ficou a base do triângulo de emergência. O item de segurança foi uma tentativa de Gabriel Jorge Neves de Jesus, de 18 anos, sinalizar que o carro que ele dirigia tinha apresentado problemas. Mas a sinalização não adiantou. Segundo a agência UDR, o motorista trocava o pneu do carro na hora do acidente. Foi por volta de 10 da noite e chovia muito no local. Segundo os agentes UDR, um motorista de uma caminhonete passou em alta velocidade, atingiu o jovem de 18 anos e o arrastou por 300 metros. Ele morreu no local. O DR informou que o condutor da caminhonete só parou depois de ser avisado por outros motoristas do acidente e que ele tentou fugir, mas que foi impedido por quem passava pela via até a chegada da PM. O motorista apresentava sinais de embriaguez segundo a PM e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi levado para a delegacia. E morreu de madrugada o ciclista atropelado por uma motorista que dirigia alcoolizada e sem carteira de habilitação. Ela foi presa pela polícia, mas já foi solta e sem pagar fiança. O seu Francisco vem vindo com medo. É perigoso, a pista molhada é muito perigoso. Entendeu? Aconteceu algum acidente. No sábado, um outro ciclista foi atropelado nessa mesma pista, que liga Ceilândia a Samambaia. O padeiro Jailson Barbosa de Oliveira, de 34 anos, estava indo para o trabalho e seguia pela ciclofaixa. Mesmo assim, foi atingido em cheio. Pelo estado em que o carro ficou, dá para ter uma ideia da força da batida. A polícia militar foi chamada pelos socorristas, aplicou o teste do bafômetro e constatou que a motorista, uma mulher de 24 anos, estava bêbada. Em depoimento à polícia, a mulher contou que nunca teve carteira de habilitação, nem o marido dela, que ia no banco do carona. Ela admitiu que os dois passaram a madrugada toda bebendo. Segundo o delegado, eles estavam a caminho de uma outra festa quando atropelaram o trabalhador que ia para o serviço de bicicleta. Um trem desse tem que ficar preso, ela tem que pagar pelo que ela fez com meu filho. A motorista, Luzia Ferreira de Assis, foi presa em flagrante por tentativa de homicídio. Segundo o delegado, ela assumiu o risco ao decidir dirigir sem ser habilitada para isso e depois de beber. Mas ontem, na audiência de custódia, ela foi liberada, sem pagar fiança. A juíza Luciana Gomes Trindade considerou que a conduta da motorista, que dirigia bêbada e sem habilitação, não causou significativo abalo da ordem pública nem evidenciou periculosidade exacerbada. Na porta do hospital, a família estava inconformada. Jailson chegou em estado gravíssimo ao hospital de Ceilândia. Segundo a família, ele teve várias fraturas pelo corpo e perfurações nos pulmões, fígados e rins. Quem causou tudo isso com ele e com a nossa família tá solto, né? A gente vai lutar para ver se tem justiça, porque não pode ficar impune. O DF registrou vários acidentes de trânsito hoje cedo. Na EPTG, sentido Taguatinga, este carro branco ficou com a frente destruída depois de uma batida. Os bombeiros interditaram uma das pistas por causa do óleo que derramou na pista. O motorista foi levado para o hospital de base. E no sentido contrário, teve um engarrafamento próximo à entrada do Guaraú. 4 carros se envolveram na batida, o que causou o congestionamento. Ninguém se machucou. Na saída do eixão, este carro bateu em um poste, depois capotou na entrada do eixo L, altura da 216 Sul, sentido rodoviária. Segundo a polícia, o motorista passou mal e perdeu o controle da direção. Além do motorista, um passageiro que estava no carro também foi levado para o hospital de base. O trânsito no local ficou lento. Pois é, e a gente volta a falar agora com Fabiano Andrade lá no Globocop, porque teve outro acidente agora há pouco, né, Fabiano? Pois é, Mafé, a gente viu esse acidente aqui de cima, um ônibus e uma moto, acidente no eixo Monumental, no sentido antiga rodoviária, 3 faixas interditadas, e isso na hora do almoço, claro, causa muita confusão no trânsito. Você vê aqui, eu vou marcar essas 3 faixas interditadas aqui, os carros tendo que passar pelas outras 3, são 6 faixas aqui no eixo Monumental. Você vê aqui nesse cantinho esquerdo da sua tela a moto caída, o ônibus aqui também ia sentido estrutural, pelo que a gente está vendo aqui,
Águas Lindas, passando pela via estrutural. Esse é o ônibus, saiu da rodoviária do Plano Piloto, ia pegar a via estrutural até Águas Lindas de Goiás, acabou se colidindo com essa moto aí, deixando o trânsito muito congestionado nesse momento. Veja na imagem aberta a quantidade de carros aí saindo da esplanada dos ministérios, subindo o eixo monumental, muito engarrafado nesse momento. O motorista que estiver saindo nesse momento da esplanada dos ministérios, fica a dica aí para pegar aqui por dentro, ó, passando pelo setor hoteleiro e contornando o Estádio Nacional, é uma alternativa para você evitar esse enorme congestionamento que foi formado aqui por causa desse acidente envolvendo um ônibus e uma moto, Mafê. Pois é, pega ali, né? O finzinho já atrás do autódromo. Obrigada, Fabiano. Pois é, e depois de ficar muito tempo parado, deve começar hoje o conserto das escadas rolantes e elevadores da rodoviária do Plano. Foi preciso até uma decisão judicial para que uma empresa fosse contratada para fazer esse serviço. Você se lembra da última vez em que todas as escadas e elevadores da rodoviária funcionaram? Lembro não. Não lembro não, porque tem tempo que eu subo aqui, só nem elevador, nem escada, nem nada. 700 mil pessoas por dia passam por aqui. Muitas com dificuldade para andar, pais com crianças, idosos. É péssimo, é horrível. As 12 escadas rolantes da rodoviária do Plano não estavam funcionando nesse domingo, nem as que dão acesso ao metrô. Os 6 elevadores também estavam parados. Entradas tampadas com madeirite, pedaços de madeira, placas de trânsito. O fosso deste aqui virou depósito de lixo e tinha elevador aberto. Um perigo. Teve inauguração de escadas rolantes em 1977 e há pelo menos 20 anos elas são alvo de reclamação. E as escadas rolantes estão paradas há mais de 3 meses. Desconforto para o usuário que tem que subir 2 lances de escada. São ao todo mais de 60 degraus. Pois é, em quase 2 décadas, muita coisa mudou. Eu mudei a qualidade da imagem, mas as escadas rolantes da rodoviária... Entra governo e sai governo, é um transtorno para a população do DF. Em 2017, as escadas e elevadores ficaram cerca de 4 meses parados. A TV Globo confirmou, pela Lei de Acesso à Informação, que entre 2015 e 2018, as escadas ficaram, em média, 100 dias por ano sem funcionar. Eu tô igual cobra aqui, ó, sofrendo aqui. Se tivesse um elevador, eu já estava embaixo. Em 2012, os elevadores e as escadas rolantes aqui da rodoviária passaram por uma troca. Valor, 4,5 milhões de reais. Mas, como a gente vê, a situação não mudou muito. Por isso, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Brasília, entrou com uma ação civil pública na Justiça. Segundo a OAB, isso fere o direito de ir e vir e a dignidade do cidadão. Em 7 de novembro do ano passado, a Justiça deu 90 dias para a Novacap arrumar tudo. Olha a promessa do administrador da rodoviária na época. Em meados de dezembro, estourando o dia 20, né, até antes, vai ser até um presente de Natal que nós vamos dar para os usuários aqui do terminal rodoviário e para a população de Brasília. A OAB diz que se a decisão não for cumprida, vai tomar outras medidas. Seria a gente recorrer dessa decisão e começar a cobrar multa pessoal, porque assim, as decisões judiciais, quando elas obrigam o Estado, parece que elas estão ficando sem eficácia. Então, a gente pede hoje que os juízes eles deem um valor, que o próprio gestor seja obrigado a pagar do próprio bolso, para ver se isso motiva o gestor a tomar uma providência imediata e definitiva. Pois é, a única boa notícia aí é que a Rita que não mudou nada, né, de cá para lá, de lá para cá, porque a escada do mesmo jeito, e é para lá que a gente vai agora com o Arthur Bernardi. Vamos lá, Arthur. Seguinte, Arthur, a gente mostrou a reportagem da Rita agora aí, né? Praticamente nada mudou. 20 anos, a promessa é hoje começar. A gente quer saber, começou, não começou? Como é que tá a situação aí? Boa tarde. Tudo bem, Maria Fernanda? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Por essa reportagem da Rita deu para ver que é uma novela antiga, né? E o capítulo mais novo é que a partir de hoje começaram os trabalhos para as reformas de escadas rolantes e elevadores de acordo com a administração daqui da rodoviária. A gente viu aqui algumas equipes, alguns funcionários trabalhando, são 8 funcionários dessa empresa terceirizada que nesse momento, de acordo com o administrador, estão fazendo um trabalho de reavaliação das estruturas e equipamentos de escadas rolantes e elevadores. A situação mais complicada, de acordo com o administrador,
é dos elevadores que estão aqui atrás de mim, todos fechados, sem funcionar já há muito tempo. Ele diz que há pelo menos 10 anos não foi feita uma manutenção adequada e que praticamente todo o sistema dos elevadores precisará ser trocado. Isso deve levar um tempo. Agora a gente vai caminhar um pouquinho aqui para mostrar a situação das escadas rolantes. Como a Rita mostrou e a gente vem mostrando com bastante frequência, as escadas rolantes não estão funcionando. Em relação às escadas, a previsão é que menos equipamentos estejam danificados de acordo com o administrador. O administrador também informou para a gente que hoje à tarde as escadas rolantes começarão a ser fechadas para esse trabalho da empresa. Ou seja, agora ainda está dando para passar a subir dessas escadas rolantes que não funcionam. Daqui a pouquinho elas começarão a ser fechadas para que as empresas, para que os funcionários coloquem mesmo a mão na massa para fazer essa manutenção. O valor da obra é de R$1.810.000 e a previsão é de que em 90 dias tudo esteja funcionando. Tanto escadas rolantes como elevadores, 90 dias é a previsão de estar pronto. Eu conversei agora há pouco com o administrador da rodoviária do Plano. Vamos ouvir a entrevista. A empresa já está aqui, nós já solicitamos que eles fizessem a avaliação total da situação e eles já nos garantiram que a partir do início da tarde para o final da tarde vai começar os fechamentos das escadas. Já sabe mais ou menos o que eles vão fazer? Que tipo de trabalho em estrutura, em equipamento, troca? Essa questão é a questão da logística da empresa, né? Então eles já fizeram todo esse levantamento, dentro da licitação já está contemplando o que deve ser feito, mas a nossa ideia, a nossa intenção é que faça realmente toda a troca de equipamento que for necessário fazer. E vamos acompanhar, hein? E quem passou perto da Ponte das Garças hoje de manhã se deparou com uma fila de carros. Mas não era trânsito lento, não. Era prejuízo. Vários motoristas foram vítimas de 2 grandes armadilhas por lá. Dá uma olhada só, gente. Um carro atrás do outro, todos com o mesmo problema, pneu furado. A semana está começando, o tráfego aqui é intenso, isso daí deve acontecer demais. Hoje de manhã, a pista de desaceleração da L4 Sul ficou cheia de motoristas trocando pneu. Já no caso dessa moto, foi a roda que estragou. Um atrás do outro. Se ficar aqui, você conta até amanhã. Hoje já foram cerca de 8 que pararam para trocar, mais uns 4 ou 5 que não viram que furou e seguiu direto. Os culpados são estes 2 buracos aí, enormes, na faixa do meio da L4, em frente ao deck sul. Ontem eles já estavam na pista. Nós mostramos no Bom Dia que foram pelo menos 8 carros parados no domingo. A L4 Brasília, mais um com pneu furado, mais um ali trocando. Um carro aqui, o nosso, mais uma fila aqui de carros com pneu furado. Lá atrás tem mais, ó, mais alguns parados lá atrás, fora vários que já foram embora. Os motoristas tentavam sinalizar. O nosso amigo ele estava indo para casa, caiu aqui no buraco, ligou pra gente, pediu para socorrer. A gente veio buscar ele para levar embora, a gente veio sinalizar, né, para não acontecer de novo. Agora, 10 horas da manhã, 2 equipes do DR chegaram para finalmente consertar as crateras. E a gente consegue chegar aqui pertinho, já que a pista está fechada. E olha, tem 1, 2, 3, mais de 4 passos de comprimento. Dá para ter noção pertinho assim de como realmente o buraco é grande. O trânsito ficou bloqueado, com só uma pista aberta para fazer o trabalho. Limpa a cratera e haja piche para cobrir. O outro buraco também é bem grande, ocupa uma parte considerável aqui da pista, um quadrado e muito profundo. Olha, quando a gente chega aqui e coloca o celular com essa régua, são cerca de 6 centímetros. Um carro em velocidade com o pneu passando aqui, fica difícil não furar, né, o pneu. Em Taguatinga, outra armadilha no viaduto da QNL. O vídeo é de ontem à noite. Olha o buracão aí que eu caí e estragou as 2 rodas do meu carro. Na descida aqui do viaduto, ó. Tá moto. No acesso ao Parkway de Águas Claras, mais buraco. 1, 2, 3, 4, 5. Lá na frente tem outro que deve ter sido o mesmo motivo. 6. Depois de tanto prejuízo, alguém colocou um cone para sinalizar. As administrações do Parkway de Taguatinga e o DER informaram que todos os buracos mostrados aí na reportagem já foram tapados hoje de manhã. E a gente vai voltar a falar com Fabiana Andrade, que sobrevoou agora há pouco ali essa área do eixo monumental. E a gente viu um trânsito danado, inclusive as pessoas falaram, né? Estão querendo saber como é que tá aí. Pelo jeito, ainda tá tudo parado.
Pois é, continua feia a coisa aqui. A gente mostra a imagem ao vivo lá de baixo, aqui pertinho do Palácio do Buriti. Teve um acidente envolvendo um ônibus e uma moto. A informação que a gente teve agora há pouco da nossa produção é que esse motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sem ferimentos graves, felizmente, mas esse acidente deixou essa situação aí. Trânsito muito complicado no eixo monumental. Esse é o sentido antiga rodoferroviária. Para quem está saindo nesse momento da esplanada dos ministérios, a situação é essa aqui. O trânsito só melhora depois dos semáforos ali perto do Palácio do Buriti. A gente está vendo aqui uma cena curiosa, algumas pessoas tentando fugir desse congestionamento, passando por dentro do estacionamento do Estádio Nacional para depois pegar aquela via que passa entre o estádio e o autódromo também. Aqui é preciso ter cuidado ao trafegar nesse estacionamento, porque tem muitos motoristas de ônibus circulando aqui pelo local. Você vê que os carros, se a gente abrir um pouquinho a imagem, os carros acabam passando pelo meio dos ônibus, que os ônibus deixaram um pequeno espaço aqui para que os carros pudessem passar. Os motoristas tentando fugir dessa condição, trânsito muito congestionado no eixo monumental. Quem puder, evite o eixo monumental agora à tarde, porque esse acidente está interditando 3 das 6 faixas. Só metade do eixo monumental aberto, então a situação bastante complicada por aqui, Mafê. Passa ali por trás do estádio, né? O Fabiano deu a dica. Obrigado, Fabiano. E a seguir, bandidos de moto assaltam adolescentes em Taguatinga. E o governo decreta estado de emergência na saúde por causa do risco de uma nova epidemia de dengue. E a redação móvel mostra os estragos deixados pela chuva no fim de semana. Agora, 12h28, o DF1 volta daqui a pouquinho. Como a gente viu aí até agora, ninguém da empresa de vigilância nos retornou. E a Secretaria de Segurança Pública acaba de responder que não deu nenhuma autorização para o uso dos símbolos do GDF. Esse pedido do Ministério Público para retirar as câmeras e cartazes deve ser analisado amanhã no Tribunal de Contas. A gente fica por aqui, o DF1, a gente volta amanhã, eu volto, né? Agora GE com Stephanie Alves. Beijo, boa tarde.